Bom dia, amados irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor sejam sobre todos, os amados que estão aqui presentes no templo, sejam bem-vindos, e você que vai estar assistindo também na sua casa, possa nos receber para juntos, no mesmo espírito, adorarmos, glorificar e bendizer o nome do nosso Deus, né? Louvamos ao Senhor por causa das suas misericórdias que se renovam a cada manhã, né? E como amanhã desse dia, aqui estamos, para agradecer, exaltar e bendizer o nome do Senhor. Abra sua Bíblia no Salmo de número 27. Salmo de Davi. Tenho lido durante os dias, da semana, juntamente com a minha esposa, o livro de Salmos, e essa semana nós lemos, entre os capítulos, lemos também o Salmo 27, e eu gostaria de ler com os irmãos esses 14 versículos, Salmo de Davi, o desejo, o anelo pela presença do Senhor, Salmo de número 27, amém? Diz assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? Quando os malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração, e se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Uma coisa peço ao Senhor e buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Pois no dia da adversidade, Ele me ocultará no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo me acolherá, elevar-me-á sobre uma rocha. Agora será exaltada a minha cabeça acima dos inimigos que me cercam. No teu tabernáculo oferecerei sacrifício de júbilo, cantarei e salmodiarei ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo, compadeça-te de mim e responde. Ao meu coração me ocorre, buscai a minha presença, buscarei, pois, o Senhor, a tua presença. Não me escondas, Senhor, a tua face. Não rejeites com ira o teu servo, tu és o meu auxílio, não me recuses, nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Porque se meu pai e a minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho, e guia-me por vereda plana, por causa dos que me espreitam. Não me deixes à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantam falsas testemunhas, e os que só respiram crueldade. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo, fortifica-se o teu coração, espera, pois, pelo Senhor. Vale a pena continuar confiando, esperando em Deus, depositando em Deus toda a nossa confiança. Esse salmo ele é marcado por fortes contrastes. Momentos de lamento, também de exaltação, de perseguição, mas também de louvor, de batalha, mas de adoração a Deus. Então, o Senhor que ouve, o Senhor que abençoa, e nós temos a oportunidade, como diz o versículo 6, de oferecer com júbilo nosso sacrifício, cantar, salmodiar ao Senhor. Então, que o seu coração se abra, se renda, para salmodiar, bendizer e engrandecer o nome do Senhor. Amém? Feche os seus olhos, deixa a sua Bíblia no banco, na cadeira, nesses dias. Pai amado, muito obrigado por esse lugar que nos acolhe, onde aqui podemos apresentar a nossa oferta de louvor, de adoração, e esse é o propósito, o objetivo que nos traz a este lugar, oferecer culto ao Senhor, dar a Ti a honra, a glória que é devida, esperar em Ti, confiar em Ti, e se alegrar na Tua presença, crendo sempre que é o Senhor que nos livra, crendo sempre que é o Senhor que nos guarda,
crendo sempre que é o Senhor que tem nos sustentado. E hoje estamos aqui para cultuar ao Senhor. Receba a nossa adoração, nosso louvor, fale conosco, assim como pelo salmo, tal como pela ministração da tua palavra, na oração, nos louvores. Fale ao nosso coração, edifica, abençoe o teu povo que vai estar ouvindo essa transmissão na sua casa. Abençoe os irmãos que estão aqui presentes, cultuando a Ti. Seja conosco, ó Deus, contamos assim com a Tua presença, no nome de Jesus. Então, na Tua presença, no seu tabernáculo, na sua casa, ofereceremos sacrifícios de louvor. Então, louvemos, porque só Ele é santo. Vamos cantar louvores ao nosso Deus. Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Adoramos o Teu santo nome, nosso amado Pai, Seu nome é santo. Estamos aqui para louvar a esse Deus. Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Adoramos o Teu santo nome, nosso amado Pai, Seu nome é santo. Louvemos ao Senhor, pois Seu nome é santo, pois Seu nome é santo, santo, santo. Louvemos ao Senhor, pois Seu nome é santo, pois Seu nome é santo, santo, santo. Magnifiquemos ao Senhor. Ele é digno, igreja. Ao Rei que é digno de louvor. Excelso, supremo, muito digno de louvor. Excelso, supremo e muito digno de louvor. Motivo do louvor em nossos novos corações. O que Ele fez por nós? Pois morreu a nossa morte para vivermos Sua vida, nos trouxe grande salvação. Hosana, Hosana ao nosso Rei. Jesus é o nosso Rei. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Cristo é o nosso Rei. Motivo do louvor em nossos novos corações, pois morreu a nossa morte para vivermos Sua vida, nos trouxe grande salvação. Erga suas mãos. Hosana, Hosana,
Oh, aleluia. Hosana ao nosso Os homens comigo. Rei. Aleluia. Hosana, 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 Hosana ao nosso Rei. Jesus é o nosso Rei. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Louvado seja Deus, aleluia. Ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, ao Autor da vida, a nossa salvação. Hosana, exaltado, engrandecido o nome do Senhor. Oh, glória, aleluia. Louvamos a Ti, ó Deus. Louvamos pelo seu amor, louvamos, ó Deus, pelo preço que foi pago, louvamos, ó Deus, pela aliança que fizeste com nós. O Senhor como Rei maior, como Ser Supremo, vindo até nós e nos dando a oportunidade de viver essa aliança contigo, onde o grande beneficiado somos nós, a igreja do Senhor, a noiva, em receber a herança daquilo que o noivo tem reservado para nós. Jesus, igreja, Ele é a aliança Jesus entre você e Deus. é a aliança Louvado e exaltado seja a presença do Senhor. entre você. O nosso Deus, Ele é um Deus de aliança. E hoje é um dia para a gente Jesus renovar essa aliança. é a aliança. Ele é o caminho. Ele viabilizou. Entre Ele você propiciou, e Deus. nos levando até Deus. Hoje Ele te chama para restaurar. Hoje Ele te chama para renovar. Hoje Ele te chama para dele derramar. Aleluia. Hoje Vem Ele te chama para para restaurar. Hoje Ele te chama para renovar. Hoje Ele te chama para dele. Glória a Deus. Mais uma vez, Jesus é aliança. Jesus é a aliança entre você e Deus. Mas Ele também permitiu com que eu e você vivêssemos em aliança. É a aliança. Oh, aleluia. Entre você e hoje Ele te chama para restaurar. E hoje Ele te chama. para renovar. Então venha, Hoje Ele te chama para atente para a sua voz, para o seu chamado. Hoje Ele te chama para restaurar. Hoje Ele te chama para renovar. Hoje Ele te chama para dele. Firmado está, Firmado está a aliança. É aqui, ó, em nossos corações. Olha que obra maravilhosa. Jesus já derramou seu precioso sangue para nos redimir. Então vem, igreja. E Hoje Ele te chama para restaurar. Hoje Ele te chama para renovar. Hoje Ele te chama para dele derramar. aleluia. Hoje Ele te chama para restaurar. e hoje Ele te chama para renovar.
Glória a Deus. Vamos cantar novamente a segunda estrofe. Firmando no nosso coração, crendo no sangue derramado, que nos purifica de todo e qualquer pecado. Em nossos corações, Jesus já derramou seu precioso sangue. Obrigado. para nos redimir. E hoje Ele te chama. Hoje Ele te chama para restaurar. Hoje Ele te chama para renovar. E hoje Ele te chama para dele derramar. Hoje Ele te chama para restaurar. Hoje Ele te chama para renovar. Hoje Ele te chama para dele derramar. Erga suas mãos. Hoje Ele te chama para restaurar. Hoje Ele te chama para renovar. Hoje Ele te chama para dele derramar. Oh, glórias, aleluia. Glórias, aleluia. Louvado seja a tua presença. Bendito o teu nome, o teu amor que nos resgatou, que nos chamou para o reino do seu amor, que nos tirou de um tremendal de lama e nos trouxe para participarmos das delícias da tua presença, da sua glória. Oh Pai, nós te glorificamos, nós te agradecemos pelo teu amor, pelo teu cuidado, pela tua provisão, por nos chamar, por nos dar a oportunidade, por abrir a porta, Jesus. Muito obrigado, louvado, exaltado, bendita a tua presença. Nós te engrandecemos, nós te exaltamos, nós te louvamos. Glória a Deus, glória a Deus. Senhor, receba os louvores, os cânticos que entoamos a Ti. O nosso coração, a Deus, o desejo é de, sim, dar continuidade a esse momento de louvor. Mas, ó Deus, saiba que o que cantamos de coração, exaltando, engrandecendo a Tua presença e reconhecendo o Seu amor por nós. Louvado seja o nome do Senhor. Amém e amém. Glória a Deus. Jesus, Ele fez uma aliança também entre nós, entre eu e você. Então, dê uma cena aí para o seu irmão. Glória a Deus. Deus abençoe a sua vida. Aleluia. Bom poder estar vendo aí alguns irmãos. Graciele, que está fazendo aniversário hoje, né, Graciele? Louvado seja Deus, Deus abençoe por mais um ano de vida. Esse mês de janeiro só tem gente boa fazendo aniversário, sabia? Louvado seja o nome do Senhor. Bom é poder nos reunirmos para cultuar e exaltar o nome do Senhor. Avançando, né, com a graça do nosso Deus, transpondo os obstáculos, dependendo do Senhor, da sua ajuda, porque sem Deus nada nós podemos fazer. E é tão bom, né, quando a gente pode se reunir. Nada substitui, né, esse encontro. Louvamos a Deus pela ferramenta, pelo meio, né, de comunicação, chegamos até os lares, mas é bom aqui a gente olhar, olhos nos olhos, né, estar junto, mesmo que a gente ainda não pode dar um abraço, né, mas vamos continuar orando para que as coisas avancem, para que Deus abençoe, né, os cientistas, que aquilo que tem sido proposto como meio, como recurso para combater essa doença, venha logo, né, trazer benefícios para que a gente vá se ajustando a esse novo momento, né, Então é preciso ter paciência, porque quando nos apressamos, corremos risco, e isso não é bom.
vamos continuar orando. Alguns irmãos têm estado com Covid, alguns já estão na última semana, já se restabelecendo, se recuperando, em breve vão voltar às reuniões. Outros, eu recebi o comunicado essa semana, foram infectados. E algo que tem sido muito bom, irmãos, eu agradeço a vocês pela sensibilidade de entender, né, que diante de um sintoma, ou de alguém da família, mesmo que você não esteja, mas se alguém da família presente, então você tem tido esse cuidado para não ser um transmissor. E esse é muito importante, né, o cuidado para com o irmão. Não é aqueles apenas assim, minha vida cuido eu, mas nós temos uma responsabilidade também para com o outro. Nós vivemos em comunidade, nós somos um corpo. Se uma parte do corpo estiver ferido, todo o corpo sente. Então tem sido muito bom esse contato e essa confiabilidade e responsabilidade de alguns irmãos que ligam: olha, pastor, o senhor não me vê essa semana, está acontecendo, alguém da minha família, ou mesmo eu estou, né, contaminado aí com a Covid, e também por precaução para não, né, multiplicar a questão da doença, em respeito à igreja, em respeito também aos irmãos que têm comorbidade, aos irmãos que são do grupo de risco. Então isso é muito importante, e nós vamos estar orando por esses irmãos, colocando diante de Deus, e por pessoas que conhecemos, familiares. Nós devemos orar por todos. Amados, a palavra de Deus, ela diz que a gente tem que orar até por aqueles que nos perseguem. Não é verdade, Alice? Até pelos que nos perseguem, até pelos inimigos. Jesus falou que a gente tem que orar. Então nós temos que orar por todo mundo, orar pelas autoridades, por aqueles que estão à frente, que sejam sensíveis, que tenham sabedoria, que sejam prudentes, que honrem o compromisso, né, do papel que ali estão. Precisamos orar pelas autoridades, né? Eu fiquei sabendo essa semana no trabalho que até mesmo, né, a prefeita, o seu esposo e a sua filha também estão acometidos. Vamos orar, vamos pedir a Deus, né, que o Senhor seja também com eles, assim como nós temos orado por toda a população, e que isso venha a trazer mais, né, sensibilidade, para que eles também estejam aí atentos às medidas na questão de governar e atentar para a saúde da nossa cidade. Então feche os seus olhos neste momento, vamos orar. Amado Deus e Pai, muito obrigado. Essa casa é a casa de oração, e ainda que nós temos um dia específico para termos aqui um momento de dobrarmos os nossos joelhos e orarmos, que são as noites de terça-feira, mas todas as vezes que estamos na Tua presença, nós temos essa liberdade de orar, de interceder. E eu quero primeiramente agradecer por aqueles irmãos que já estão se restabelecendo, estão se recuperando, estão retornando aos cultos. Ó Pai, muito bom, ó Deus, nós te louvamos por esse processo. Há motivos para a gente agradecer, há motivos para a gente glorificar, porque tem pessoas que estão se restabelecendo, estão se recuperando para a sua glória, para o seu louvor e a sua exaltação. Isso nos traz paz à família, tranquilidade a todos nós. Mas também, Senhor Deus, continuamos aqui no nosso papel de intercessores, de irmãos que se compadecem pelo outro, que se preocupa com o outro, e pedimos que o Senhor visite aqueles que estão, ó Deus, acamados, adoentados por causa dessa doença, e por ser uma questão também de prevenção e não transmitir para o outro, tem tido cuidado, a sensibilidade, e assim não estão aqui presentes. Mas que o Senhor visite na sua misericórdia e graça, não permitindo que desenvolva para um quadro mais complicado. Livra, Senhor Deus, do mal, livra, Senhor Deus, de situações. Nós temos visto o caos que está, ó Pai, a saúde nesse sentido, os hospitais, ó Pai, onde se diz respeito ao tratamento da Covid, as UTIs lotadas. E, ó Deus, só o Senhor para ter misericórdia. Tenha misericórdia das autoridades. Então, Deus, também lembramos, ó Pai, da prefeita da cidade, ó Deus, da Lucimar, do seu esposo, do Flávio, da sua filha. Recupera, Senhor Deus, visita com a Tua graça e com a Tua misericórdia, para que eles possam exercer, ó Pai, o papel pelo qual foram eleitos, com integridade, com lealdade, com justiça, de maneira que venham também, ó Pai, trazer os benefícios, aquilo que o cidadão espera, aquilo que os seus eleitores, aquilo que toda a cidade
depende e precisa. E assim oramos por todas as autoridades, do governador do estado, ó Pai, da presidência, Senhor Deus, dos ministros, responsáveis pela pasta. Senhor, dê a esses homens sensibilidade, bom senso, maturidade para sair de uma discussão, ó Pai, às vezes, ó Pai, improdutiva, que não leva a nada, enquanto, ó Deus, a população sofre e padece. Senhor, que sejam sensíveis à vida, às almas. Senhor Deus, dê sabedoria aos cientistas. Senhor Deus, toma nas suas mãos as medidas, sejam os medicamentos ou a vacina. Senhor, nós vivemos diante de uma tensão e queremos, ó Pai, ter uma certa tranquilidade para nos deslocarmos, para ter as atividades de retorno, quando não são os setores que estão parados, ó Pai, a parte da educação, tão importante para o preparo, para, ó Deus, o futuro do nosso país, mas precisam de medidas que venham trazer, ó Pai, confiança aos profissionais que ali trabalham e também, ó Deus, aos pais que vão estar colocando seus filhos naqueles lugares. Então, ó Deus, viabiliza, que se for a vacina, então que seja algo benéfico, algo que traga um resultado positivo. Nós temos pedido pela sua misericórdia e graça, quanto igreja, tenha misericórdia, Senhor, visita tantos outros irmãos, aqueles que têm tido dificuldades, que estão passando por momentos difíceis, de apreensão, de uma tensão psicológica, de um pavor, de um medo. Deus, visita os nossos irmãos. Nós pedimos a sua misericórdia sobre cada um deles e separamos então esse momento para interceder e orar e confiar na tua graça e misericórdia, no nome de Jesus, amém e amém. Louvado seja Deus, amém. Vamos louvar a Deus com as nossas finanças, entregando ao Senhor aquilo que lhe é devido, mantendo a nossa fidelidade nos dízimos e nas ofertas. Se você trouxe de casa e desejar trazer aqui à frente, depositar no gasofilaço, os irmãos fiquem à vontade, depois eu estarei orando. Tenho agradecido aos irmãos, frequentemente em nossos cultos, e vocês também têm a liberdade no início do culto, pode pedir um diácono, vocês que têm filhos na escola bíblica infantil, você que dá aula na escola bíblica infantil, você pode também ali visitar para ver como que está ficando, a escolinha. Chamamos de escolinha com uma forma carinhosa, não com um sentido pejorativo de ser algo pequeno e insignificante. Não, ali é a igreja de gente pequena, é o lugar onde nós formamos aqueles que vão estar no futuro, se Jesus não voltar, substituindo a nós, conduzindo os cultos, participando dos louvores, participando na direção da igreja. Nós cremos que ali é um celeiro de bênção. Então vocês também têm a liberdade para ir ver como está ficando, e tem ficado muito bonito. E tudo isso graças à sua fidelidade e ao seu desprendimento. Então os irmãos podem trazer, se você assim desejar, e depositar aqui no gasofilácio. Depois estaremos orando. Vamos orar. Pai amado, a fidelidade, a generosidade, o desprendimento dos irmãos, quero te agradecer pelas entradas que chegam na sua casa, que tem nos permitido, ó Pai, realizar essa obra, já essa semana viabilizando as instalações também dos aparelhos de ar-condicionado para o salão de convivência, que esperamos também em breve voltar com os nossos cafés da manhã e as atividades que gostamos de realizar nesse espaço de comunhão. Então, Deus, tudo isso tem sido possível graças ao desprendimento, à fidelidade dos irmãos para com o Senhor, para com a sua obra. Ó Deus, e continue nos dando sabedoria em cada iniciativa, na aquisição de cada material, de cada bem para a sua casa, que passam a ser utensílios da casa do Senhor, algo que consagramos a Ti. Então, cada realização, cada aquisição neste lugar, nós fazemos questão de agradecer, cada metro quadrado construído, tudo isso, ó Deus, tem sido, ó Pai, fruto de um povo fiel, desprendido, que serve a Ti com integridade. Louvamos o Teu nome, ó Deus, por isso. E sempre na dependência do Seu Espírito, da Sua direção, para termos sabedoria. Nós não estamos aqui, ó Pai, barganhando, pedindo troca. Não, Deus, nós estamos aqui pedindo sabedoria para também lidarmos com as nossas finanças, para sabermos empreender, sabermos também, ó Deus, economizar em momentos que são precisos, sermos generosos para com o nosso irmão, com os nossos familiares,
assistindo nesse momento tão difícil, de desemprego, ó Deus, de um momento de dificuldade financeira para muitos, também manter essa generosidade e essa prudência na administração da nossa renda. Portanto, ó Deus, oramos agradecidos e sempre contando com a sua provisão, louvamos e agradecemos no nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Muito bem, amados irmãos, quero deixar aqui uma reflexão, uma mensagem para nós essa manhã. Estávamos cantando nesse último hino, falando sobre essa aliança com o Senhor. E eu quero falar sobre aliança essa manhã, renovando a aliança. Convido a igreja a abrir a sua Bíblia no livro de Josué, capítulo de número 24. Vou fazer uma leitura de quase todo o capítulo, do versículo 1 ao versículo 28. E vamos meditar nessa manhã sobre esse tema, renovando a aliança. Josué 24, do verso 1 ao versículo 28. Em reverência à palavra, se coloque de pé, mesmo sendo um pouco extenso aqui a leitura. Mas você ainda está em vantagem em relação a mim, você vai poder sentar e eu vou continuar em pé, né? Mas, né, quem muito é dado, muito é cobrado, né, pastor? Então também tem isso, né? Aleluia. Josué é o primeiro livro depois dos Pentateucos, né? Acabam os livros que nós chamamos como os livros da lei, aí começa a sessão de livro histórico, para a gente ter um entendimento, né, melhor assim, a compreensão da palavra de Deus. Bom, eu acredito que todos já estão aí com a sua arma posta, nesse nossa arma aí, esse calibre 66. Josué 24, a partir do verso 1, diz assim: Depois reuniu Josué todas as tribos de Israel em Siquém, e chamou os anciãos de Israel, os seus cabeças, os seus juízes, os seus oficiais, e eles se apresentaram diante de Deus. Então Josué disse a todo o povo: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Antigamente vossos pais, Tera, pai de Abraão e de Naor, habitaram da além do Eufrates e serviram a outros deuses. Eu, porém, tomei Abraão, vosso pai, da além do rio, e fiz percorrer toda a terra de Canaã. Também lhe multipliquei a descendência e lhe dei Isaque. A Isaque dei Jacó e Esaú, e a Esaú dei em possessão as montanhas de Seir. Porém, a Jacó e aos seus filhos desceram para o Egito. Então enviei Moisés e Arão, e feri o Egito, com o que fiz no meio dele, e depois vos tirei de lá. Tirando eu os vossos pais do Egito, viestes ao mar. Os egípcios perseguiram vossos pais com carros e com cavaleiros até o mar vermelho. E clamando os vossos pais, o Senhor pôs escuridão entre vós e os egípcios, e trouxe o mar sobre eles, e o mar os encobriu, e os vossos olhos viram o que eu fiz no Egito. Então habitastes no deserto por muito tempo. Daí eu vos trouxe a terra dos amorreus, que habitavam da além do Jordão, os quais pelejaram contra vós outros. Porém os entreguei nas vossas mãos, e possuístes a sua terra, e os destruí diante de vós. Levantou-se também o rei de Moabe, Balaque, filho de Zippor, e pelejou contra Israel. Mandou chamar Balaão, filho de Beor, para que vos amaldiçoasse. Porém eu não quis ouvir Balaão, e ele teve de vos abençoar, e assim vos livrei da sua mão. Passando vós o Jordão e vindo a Jericó, os habitantes de Jericó pelejaram contra vós outros, e também os amorreus, e os ferezeus, os cananeus, e os heteus, os girgazeus, e os heveus, e os jebuseus. Porém os entreguei nas vossas mãos. Enviei vespões adiante de vós, que os expulsaram da vossa presença, bem como os 2 reis dos amorreus, e isso não com tua espada, nem com o teu arco. Olha o verso 13: Dei-vos a terra em que não trabalhaste,
e cidades que não edificaste, e habitais nelas, comeis das vinhas e dos olivais que não plantaste. Verso 14. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram os vossos pais da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram os vossos pais que estavam da além do Eufrates, ou os deuses dos amorreus em cuja terras habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então respondeu o povo e disse: longe de nós o abandonarmos o Senhor para servirmos a outros deuses, porque o Senhor é o nosso Deus, Ele é quem nos fez subir, a nós e aos nossos pais da terra do Egito, da casa da servidão, a quem fez estes grandes sinais aos nossos olhos, e nos guardou por todo o caminho em que andamos entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. O Senhor expulsou de diante de nós todas essas gentes, até o amorreu, morador da terra. Portanto, nós também serviremos ao Senhor, pois Ele é o nosso Deus. Então Josué disse ao povo: não podereis servir ao Senhor, porquanto é Deus santo, Deus zeloso, que não perdoará a vossa transgressão nem os vossos pecados. Se deixardes o Senhor e servirdes aos deuses estranhos, então se voltará e vos fará mal e vos consumirá depois de vos ter feito bem. Então disse o povo a Josué: não, antes serviremos ao Senhor. Josué disse ao povo: sois testemunhas contra vós mesmos de que escolhestes o Senhor para servir. E se disseram: nós o somos, e então disseram: nós o somos. Agora, pois, deita fora os deuses estranhos que há no meio de vós, e inclinai o coração ao Senhor, Deus de Israel. Disse o povo a Josué: ao Senhor nosso Deus serviremos e obedeceremos a sua voz. Assim, naquele dia, fez Josué aliança com o povo, e ali a pôs por estatuto e direito em Siquém. Josué escreveu essas palavras no livro da lei de Deus, tomou uma grande pedra e erigiu ali debaixo do carvalho, que estava um lugar santo ao Senhor. Disse Josué a todo o povo: eis que esta pedra nos será testemunha, pois ouviu todas as palavras que o Senhor nos tem dito. Portanto, será testemunha contra vós outros, para que não mintais ao vosso Deus. Então Josué despediu o povo, cada um para a sua herança. Uma palavra de oração. Deus e Pai, após a leitura desse texto sagrado, a Tua palavra, que é útil para o ensino, para a correção, a educação, na justiça, aqui estamos, ó Deus. Que o Senhor nos dê entendimento, abra nossa mente, o nosso coração, que os nossos ouvidos possam estar sensíveis. Espírito Santo, nos ajude, ó Pai, na meditação dessa palavra. Seja comigo na transmissão dessa palavra, sempre dependendo, carecendo da Tua graça e da Sua misericórdia, para trazer esse assunto de tão grande importância, assim como foi para o povo hebreu, para os judeus, para a nação de Israel, e assim também para nós, também herdeiros e filhos de Abraão pela fé, a importância da aliança. Seja conosco, contamos assim com a Tua presença. Amém e amém. Podeis assentar. Glória a Deus. Josué está aqui num momento de despedida. Ele está fazendo os seus últimos discursos, e aqui o terceiro do último discurso de despedida de Josué, já chegando aos seus 110 anos, foi o tempo em que ele viveu. Aliás, deixa eu fazer aqui uma correção. Na mensagem de semana passada, num determinado momento eu citei acerca de Moisés, que mesmo já na sua velhice, Moisés viveu um pouco mais do que Josué, ele viveu 120 anos, e eu falei que no final, do livro de Deuteronômio, estava ali registrado que os seus olhos não se cansaram e ele não perdeu o vigor, isso falando de Moisés, o antecessor de Josué. E na hora de citar a referência, eu
falei sobre o capítulo 37. Na verdade, era o versículo 7 do capítulo 34. Até porque Deuteronômios não tem 37 capítulos, e sim 34. Mas como estava o 7 presente, né, que foi o versículo 7, eu acabei fazendo essa confusão, né, então fica aqui a correção. Mas voltando aqui a Josué, que foi aquele que sucedeu, está agora na liderança do povo. Porém, nesse último capítulo nós vemos os seus últimos dias de vida. E ao despedir Josué do povo, ele os conclama a nação, a todos. Nós vimos que ele reuniu a todos para a renovação de uma aliança com o Senhor. Mas antes de falar desta aliança, do propósito, né, e dar ênfase a esse título, né, renovando a aliança, deixa-me falar um pouco do personagem Josué. Quem foi Josué? Né, vamos lembrar um pouco a trajetória deste homem, porque ela é importante e ela é fundamental também na aplicação dessa mensagem. Ela é relevante nesse sentido. Mas há outros personagens na Bíblia que também se chamaram Josué, e de uma certa evidência, um certo destaque, como um deles foi o que abrigou a arca. Ele era dono de um campo. Quando então os filisteus, depois de ter vencido o povo nos dias de Eli, eles levaram a arca. Daí então dos filhos de Eli que morreram, e um dos netos de Eli que nasceu, o nome foi Icabode, foi-se a glória de Deus. E os filisteus levaram, mas eles foram amaldiçoados com a presença da arca, então eles devolveram a arca. Então no livro de Samuel conta acerca de um Josué que era dono de um campo, e ali ele abrigou durante um tempo a arca. Tem um outro Josué que está no livro de Zacarias, que é um sumo sacerdote. Então há outros personagens, mas certamente quando falamos de Josué, logo lembramos desse homem, que por incrível que pareça, o seu nome de batismo, né, os seus pais o chamaram de Oséias, que significa a salvação. Moisés, que então atribuiu, né, esse nome divino. Por que divino? Porque o significado de Josué é Jeová é a salvação, ou Deus é a salvação. A gente percebe isso no livro de Números, na ocasião em que Moisés comissiona 12 homens em Cades Barneia para espiar a terra de Canaã. E entre esses 12, nós destacamos às vezes, né, com mais evidência, Calebe e Josué, mas naquela relação que você for ver ali em Números, você vai observar que o nome é Oséias. Mais à frente diz que Moisés então passa a chamar de Josué, né? Esse é o nome, que no grego também é o mesmo nome de Jesus. Mas a primeira menção que nós vemos de Josué, e isso é importante para destacar a característica desse líder, o perfil, algumas atribuições importantes, foi a ocasião em que o povo foram poucos dias que eles haviam atravessado o Mar Vermelho. E em Refidim, depois de sair água da rocha, quando Moisés feriu a rocha, alimentou o povo, de uma forma covarde, os amalequitas surpreenderam. Era uma tribo de beduíno que vivia de saquear a terra, então eles tinham experiência naquele território. Eles ficavam sempre nas espreitas, entre as montanhas, e vinham e atacavam. E ali viram aquela multidão que estava, né, peregrinando pela terra, e eles covardemente atacaram. Nessa ocasião, onde surge a primeira menção acerca de Josué, quando então Moisés chega e diz a seguinte ordem para Josué. Isso está em Êxodo 17, versículo 9. Ordenou Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai a peleja contra Amaleque. Arão e Ur acompanharam Moisés no cume do outeiro. É aquela situação quando então Moisés estava com o cajado, enquanto ele mantinha sua mão estendida, Josué prevalecia sobre Amaleque. Se a mão abaixava, Amaleque prevalecia. Chegou um momento em que, por causa das mãos pesadas e da responsabilidade também, creio eu,
a mão de Moisés não aguentava, ele não aguentava suportar mais, porque era uma batalha, era uma luta. E aí então, os seus companheiros que estavam ali, o ajudaram, colocando uma pedra e sustentando a mão de Moisés. E assim Josué prevaleceu sobre Amaleque. Foi a primeira menção acerca de destaque de Josué, mostrando que o seu espírito aguerrido, se tornando ali um comandante corajoso, aquele que não temia, ousado, pronto para poder combater, certamente com bravura, um grande guerreiro. E esse espírito era presente na vida de Josué, tanto que quando então Moisés, o comissionando junto com os outros 11 para espiar a terra, ele e Caleb não aceitaram o relato dos outros 10 espias, que começaram, a amaldiçoar a terra de Canaã, começaram a ver só as dificuldades, o tamanho dos homens que eram gigantes. E Josué e Caleb, eles foram contrários a isso. Não, eles queriam lutar, eles queriam estar ali em busca da terra prometida. E nós sabemos o preço que isso custou. Por causa, da falta de fé e do relato desses 10 e pelo povo acreditar mais na maioria, e eu sempre falo isso, nem sempre a maioria tem razão. E nesse caso, entre os 12 espias, prevaleceu, o relatório diagnóstico da maioria, e o povo que estava a poucos dias de entrar na terra prometida, ficou andando em círculo, rodeando no deserto durante 40 anos. E só Josué e Caleb, daqueles que tinham a idade abaixo de 20 anos, que entraram na terra prometida. Os demais, todos eles morreram durante esses 40 anos. E aqui tem uma outra geração, aqui tem um outro povo, mas essa foi uma das características desse líder. Ele era um homem corajoso, aguerrido, um comandante, militar, que não media esforços. Uma segunda característica, um outro aspecto a ser destacado acerca de Josué, desse personagem que conclama o povo à renovação de uma aliança, é a sua submissão e fidelidade. Ele era um homem que compreendia bem, o conceito de autoridade espiritual. Por diversas vezes ele teve acompanhando a Moisés, o auxiliando, sendo um servo. Números, capítulo 33, versículo 11, no momento em que fala até que Moisés via Deus face a face, Deus falava com ele. Josué, ele estava ali, não tendo a mesma experiência do que Moisés, o líder na ocasião, mas o acompanhando. E por diversas vezes, ele assim apareceu, foi mencionado, como um que servia, como alguém que estava ali junto, sendo um assistente de Moisés. Mas o aspecto a ser destacado é exatamente o que? A sua lealdade à sua liderança, a sua fidelidade à sua liderança, respeitando o conceito de autoridade espiritual sobre a sua vida. Mas um terceiro aspecto, e é o que eu penso ser o mais importante, e que levou a esse homem, a essa condição de ser o sucessor de Moisés, o maior líder, o referencial de liderança, dos judeus, tanto que nos embate com Jesus, de vez em quando lá os sacerdotes, os fariseus, os doutores da lei, sempre eles levantavam o nome de quem? De Moisés. Eles faziam questão, a referência ao grande líder, o nosso pai Moisés fez isso e aquilo, nos deu o pão do céu. Então vários embates, porque Moisés era uma referência. Então o terceiro aspecto que atribuo e penso ser o mais importante, que levou a Josué a essa condição de líder e ser o sucessor de Moisés, é que ele era um homem que acreditava na lei de Deus, nas escrituras, na palavra do Senhor, e ele cumpriu aquilo que o Senhor o determinou quando o chamou. O versículo 2 do capítulo 1, lá no início desse livro, Deus chega e fala assim: olha, Moisés já é morto, já morreu, agora é contigo, a sua responsabilidade de levar o povo a assumir a terra prometida. E no versículo 8, Deus chegou e falou para ele:
não se canse de falar deste livro. Medita nele dia e noite, né? Um dos versículos também conhecido do livro de Josué. E Josué cumpriu fielmente essa palavra. Ele era um homem que acreditava na palavra. Uma curiosidade nesse livro: 7 monumentos, né, foram erguidos, como nós vimos aqui, quando o final da leitura, após o povo dizer que estaria firmando essa aliança de servir ao Senhor, Josué aqui ele ergueu, né, como um altar, uma pedra, e ali fez a renovação da aliança. E por 7 vezes no livro de Josué você vai ver esse gesto, essa atitude, lembrando um acontecimento. O primeiro deles foi exatamente quando eles atravessam o Jordão, e ali eles separaram as pedras segundo cada tribo, para que então os filhos no futuro, ao ver aquele montão de pedra, pudessem lembrar. Ao perguntarem então aos seus pais, os seus pais então lembraram e dizer: não, esse montão de pedra aqui foi que uma vez o Senhor abriu o Jordão e nós passamos para tomar posse da terra prometida. E uma quarta vez nesse livro, no capítulo 8, a partir do versículo 30, é exatamente o momento em que Josué está ali para lembrar a Israel a viver em obediência à Torá, ao livro da lei. Então Josué era um homem que acreditava na palavra, ele guardava a palavra, ele proclamou a palavra. Chegando então no final da sua trajetória, na sua vida, no seu primeiro discurso, no capítulo 22, depois os irmãos leem em casa, ele então se direciona a 2,5 tribos que decidiram, isso já desde a época de Moisés, a não habitar nessa terra, e sim ficar do outro lado do Jordão, que foi a tribo de Ruben, de Gade e meia tribo de Manassés. Só que na ocasião, Moisés pediu para que eles não deixassem de lutar com seus irmãos, pudessem atravessar o Jordão para pelo menos lutar e fazer com que os seus irmãos conquistassem a terra, e assim que conquistassem, pudessem então voltar à terra que eles escolheram. Aí, amados, veja só, Josué, esse tratado foi feito entre Moisés, né, entre essas 2,5 tribos e Moisés, mas mais uma vez Josué demonstrando a sua lealdade, a sua fidelidade e honrando a palavra. E então, quando ele agradece, uma outra atitude muito nobre desse líder, ele reconhece, ele agradece essas 2,5 tribos pelo papel que fizeram, enquanto todos os outros irmãos, as outras tribos, não conquistaram o seu espaço, não estavam ali assentados com a sua terra, né, já podendo fazer ali, pensando na sua casinha, eles não abandonaram a batalha. Mas agora então no capítulo 22, Josué então está despedindo, e ele faz questão de destacar para essas 2,5 tribos, quando então ele diz no verso 5 do capítulo 22, tende cuidado de guardar a lei do Senhor. Então veja, Josué era um homem da palavra, ele cumpriu aquilo que o Senhor falou. Não se canse de falar desse livro. O capítulo anterior, o capítulo 23, ele reúne, assim como agora no capítulo 24, todos os povos, e estavam ali as autoridades, estavam ali os anciões, estavam ali os líderes da família, estavam ali os juízes, e mais uma vez, dando ênfase à importância de guardar a lei, de guardar os mandamentos, de guardar a palavra do Senhor, Josué então diz no versículo 6 aí do capítulo 23, esforçai-vos, pois, muito para guardar e cumprir essa palavra. Então, creio eu que, embora fosse um homem aguerrido, corajoso, desprendido, leal ao seu líder, mas o que fez desse homem um grande líder e assumir uma responsabilidade tão grande de suceder a Moisés, foi o fato dele crer na palavra, guardar essa palavra e falar dessa palavra. Isso é muito importante, amados, para aqueles que proclamam a palavra do Senhor. Este é o perfil, essas são as credenciais desse homem, desse personagem chamado Josué. Esse homem que conclama o povo,
né, a renovar uma aliança. Este homem que foi escolhido para liderar o povo, para conquistar a terra prometida, para tomar posse. Veja bem, não é um homem só de discurso, pois as suas atitudes o revelaram quem ele era. De fato, um homem fiel a Deus e a sua palavra. E chegamos então a esse capítulo. E é importante lembrar que Josué, lá no início, como eu disse, no capítulo 1, versículo 2, o Senhor deixou bem claro, Moisés morreu e agora a responsabilidade é sua. E para uma melhor compreensão, quando você for estudar o livro de Josué, você pode observar 4 sessões. A primeira sessão é atravessando o Jordão para chegar na terra. Isso vai do capítulo 1 ao capítulo 5. Do capítulo 6 até o capítulo de número 12, é lutando pela terra. Começa ali no capítulo 6, na questão de Jericó, naquela grande primeira batalha que dá o início, né, à conquista da terra. Então, a segunda sessão é lutando pela terra. A terceira sessão, que vai do capítulo então 13 até o capítulo 21, é tomando posse da terra. É o momento em que há o primeiro grande assentamento que houve na história, foi exatamente esse, que é distribuição. Cada tribo recebendo lá a sua parte, o seu terreno, igual aquele pai que teve vários filhos, né? Antigamente as famílias eram assim, né? Então aqui, ó, esse pedaço aqui do terreno é seu, filhinho, esse daqui é teu, Joaquim, esse daqui, fulano, ciclano e tal. Então teve um momento do grande assentamento. E a última sessão é exatamente esses 3 últimos capítulos, que é um momento de despedida, onde então fala-se da importância de servir o Senhor à terra, atravessando o Jordão para chegar à terra, lutando para conquistar a terra, distribuindo a terra e agora então servindo o Senhor na terra. E chegamos então a esse capítulo de número 24. E antes de conclamar a renovação da aliança, nós lemos aqui nos primeiros 13 versículos que Josué, o que ele faz? Ele faz um breve resumo. Ele recapitula exatamente o primeiro episódio onde Deus fez uma aliança com Abraão. Ele começa, aliás, até antes do capítulo, vamos dizer assim, para a gente entender melhor biblicamente, porque no capítulo 12 nós vemos ali o chamado de Abraão, Gênesis 12. Quando ele chega e diz: Abraão, sai da sua terra, da sua parentela e vai para o lugar que eu te mostrarei. Mas na verdade aqui nós vimos Josué fazendo um relato de Tera, que era pai de Abraão e de Naor, fazendo questão de dizer que eles habitaram do outro lado, além do Eufrates, e eles eram idólatras. Portanto, Abraão, o pai da fé, antes de ser pai da fé, ele e a sua família eram idólatras, servia a outros deuses. E ele vem então fazendo esse resumo, mostrando os acontecimentos. Nós lemos aqui, né? Então não é preciso eu relatar novamente. Nós lemos aqui cada episódio, cada passagem, até chegar a esse grande momento, que era o momento em que Moisés pôde expressar o cântico, quando atravessaram o Mar Vermelho. E no versículo 13 ele faz questão de dizer e enfatizar: dei-vos essa terra. Deus está falando para eles: olha, dei-vos essa terra em que não trabalhaste, e cidades que não edificaste, e habitais nelas, comeis das vinhas e dos olivais que não plantaste. Ou seja, está tudo pronto, ó, belezinha, né? Belezinha. Como que diz a expressão mamão com açúcar? Como que é? Como que a expressão os antigos utilizavam aí? Hã? Mamão com açúcar? Maravilha, prontinho aqui, ó. Vocês não precisaram nem de plantar, é só usufruir, é só desfrutar. O que isso daqui nos ensina? Porque é importante, amados, toda a palavra de Deus, todo o Antigo Testamento, ele aponta para Cristo, ele mostra o plano da salvação. Nós vimos aqui que quando Josué faz esse breve resumo, ele faz questão de destacar: Deus chamou Abraão, ele e a família dele eram idólatras, Deus o chamou.
Deus escolheu, Deus ajudou, Deus fortaleceu, Deus deu a terra, ainda que o povo teve que lutar, sim, mas tudo mostrando que era graça de Deus. Josué, na verdade, faz um resumo para Israel da história da salvação pela graça. Isso daqui é o Evangelho também. O povo, como nós estamos aqui, devemos meditar, guardar a palavra, cumprir os mandamentos. Mas não é o meu mérito que eu vou herdar a salvação é pela graça. E aqui então, Josué está exatamente dizendo isso. Porque, amados irmãos, vejam bem, quem que derrubou a muralha em Jericó? Foi o povo? Sim ou não? Foi o poder de Deus. Tanto que depois eles perdem, nós podemos ver essa leitura, né? Eles perdem para um país significante que era pequeno até no nome, Ai, né? Mas quem sentiu a dor foi o povo de Israel. Para eles verdadeiramente foi um ai, que dor, que decepção. Depois de vencer a Jericó, nós vencemos então. Se Deus não ajudasse, veja, Josué, naquela primeira batalha, eles não tinham experiência nenhuma. Eles estavam mais de 400 anos vivendo cativos, aprisionados no Egito. Estavam no deserto, não conhecia nada. Foram surpreendidos por uma tribo que era um especialista em saquear as pessoas. Sabiam todos os lugares, as estratégias de como derrotar um inimigo no deserto. E Deus deu a vitória. Então foi Deus que foi abençoando. Assim, meus amados irmãos, falamos acerca das promessas de Deus para a nossa vida. Foi Deus sozinho em Cristo Jesus que derrotou os nossos inimigos, a saber, o pecado, Satanás e a morte, para que eu e você um dia possamos então herdar essa herança gloriosa, o reino, a vida eterna. Jesus conquistou para nós. Ele é o grande salvador de nossa vida e nós aguardamos com expectativa. Mas com isso vamos o que? Viver de qualquer forma? Não. Assim como o povo aqui, Josué disse a importância de servir ao Senhor. Mas ele fez questão primeiro de dizer: olha, gente, Deus cumpriu a promessa. A primeira promessa, no mesmo lugar, veja bem, no mesmo lugar em Siquém. Isso depois você pode ver no capítulo 12, sim, de Gênesis. Você vai ver que chega um determinado momento em que Abraão está em Siquém. E ele tem a oportunidade de avistar toda a Canaã. Ali Deus promete a ele toda aquela terra. E o que Abraão faz ali? Ergue um altar, uma pedra, para então ali estabelecer uma aliança com Deus. Josué traz à memória todo esse processo de aliança. E Deus cumpriu a sua aliança. Deus de promessa, né? Estava até pensando com eles aqui um outro hino, né? Importante para cantarmos nesse contexto, né? Tem aquele outro hino: Deus de promessa, Deus de aliança, Deus de promessa, Deus que não é homem para mentir, né? Então ele fez, ele cuidou, ele preservou, ele alimentou com maná do céu, ele fez água sair da rocha, ele abriu o mar vermelho no Egito, depois abriu o Jordão também, para que eles passassem a pé enxuto. Fez as muralhas de Jericó cair, como vimos aqui no versículo 12, enviou vespões para fazer com que as outras nações fugissem da presença do povo, para que o povo tomasse a terra. Então vemos aqui a manifestação da graça. Deus cumpriu a sua aliança, deu a terra ao povo. E agora então chega um momento no versículo 14 da renovação. Josué é o seu último discurso, é um discurso de despedida. E esse homem então reúne mais uma vez todo o povo, as autoridades, né? Porque normalmente quando se tem uma situação hoje, chama-se muitas, às vezes só uma categoria, dependendo da situação. Se for para um comes e bebe, chama as autoridades. Se for para castigar o povo, chama o povo. Mas aqui não, ele lembrou de todos, chamou todo o povo, chamou as autoridades, os juízes, os anciões, os sacerdotes, e fez questão de colocar o povo a importância de renovar essa aliança. E esse processo, amado, de renovar a aliança é algo contínuo, foi presente.
O ato lá do capítulo 8, quando ele está restabelecendo a importância da lei, quando ele erigiu um altar, como eu disse, de 7 altares que foram erguidos neste livro de Josué. O quarto então foi referente à observação à lei do Senhor. Ali também era uma renovação de aliança. Assim como eu e você frequentemente, no domingo passado nós estávamos aqui participando do quê? Que Jesus disse que é o quê? Quando ele toma o cálice, ele diz o quê para os discípulos? É a nova aliança no meu sangue. Então aqui Josué coloca a importância dessa renovação. E eu quero aqui destacar alguns pontos sobre essa renovação. Uma outra coisa que me chama a atenção é que nesse capítulo 24, apenas nesse capítulo 24, que dá um total de 33 versículos, nós paramos no versículo 28, e só até aqui no versículo 28, por 17 vezes, você vai ver em evidência, né, a expressão ou a raiz da palavra servir. Isso fala da centralidade do servir. Por 17 vezes nesse capítulo aparece, né, ou a palavra servir, serviremos, né, a raiz da palavra servir. Então fala da centralidade do servir. Nós somos chamados para servir ao Senhor. Eu sempre nas ministrações, assim como você está sentado ouvindo a palavra, eu via sempre o pastor Antônio, né, meu líder espiritual, falando: olha, do maior título que nós podemos ter e almejar, não é ser um bispo, não é ser um apóstolo, não é ser um pastor, é você ser servo do Senhor. Esse é o principal e o maior título que nós podemos ter. E aqui então, por diversas vezes a evidência está em destaque, essa palavra servir, que esse é o nosso papel. E era isso que Josué estava chamando o povo a tomar essa decisão. Chegou o momento, nós já atravessamos a terra, nós lutamos por essa terra, nós conquistamos essa terra, agora é a hora de nós servirmos nessa terra. Servir, e servir com integridade e fidelidade, é o que ele chama. Agora pois, verso 14, agora pois temei ao Senhor e serviu com integridade e com fidelidade. Integridade, né, é a característica de inteiro, que não arranca um pedacinho, está ali na sua essência, completo. Será que nós estamos servindo de forma completa? É uma responsabilidade, é um chamado importante, servir com integridade, de forma completa, com fidelidade, que tem a ver com lealdade, de não trair. Esse é o chamado. Esse é um primeiro ponto que eu quero destacar nessa renovação de aliança. Para eu e você pensarmos nessa manhã, e você que está nos ouvindo em casa também pensar, como nós estamos servindo? Estamos servindo por inteiro, com integridade. Isso é que significa integridade. Estamos servindo com fidelidade, somos fiéis naquilo pelo qual fomos chamados a fazer, a ser servo. Esse servo que chama Alain, de fato, ele está servindo com integridade e com fidelidade, ele é leal. Para a gente pensar. Um outro ponto a ser abordado, porque aqui Josué deixou bem claro que era preciso deitar fora os deuses. Então, servir a quem? A quem devemos servir com integridade e fidelidade? Hein, igreja? Ao Senhor. Ao Senhor. Até porque Jesus disse, né, Mateus 6:24, não podemos servir a dois, senão você pode agradar a um, desagradar o outro, não vai dar certo. Na ocasião ali ele está falando sobre mamon, sobre a riqueza, o amor ao dinheiro. Não podemos servir a Deus e a riqueza. Na ocasião de Mateus 6:24, Jesus está falando sobre isso. E muitos são os senhores, porque aonde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. Então é servir ao Senhor. E Josué, amados, por que eu fiz esse relato
Porque eu fiz um pouco trazendo a história, a biografia desse líder e aqueles aspectos, porque ele tinha legalidade para falar. Ele tinha legalidade para chegar e dizer ao povo, porque ele deu um testemunho. Não foi apenas o seu discurso, a sua atitude, a sua maneira de viver, de se comportar, demonstrou que realmente ele era um homem leal, fiel, que guardava os mandamentos do Senhor, que servia a Deus. Então nós devemos servir ao Senhor. E Josué então diz ao povo: deita fora os deuses e servi ao Senhor. Aí nós temos aqui, né, no versículo 15, um dos versículos também mais conhecidos do livro de Josué, quando então ele diz: porém, se vos parece mal servir ao Senhor, ou seja, ele está dizendo, bom, se porventura vocês, agora ele está dizendo para Israel, se vocês quiserem rejeitar o Senhor, vocês podem escolher, né, outros deuses. É o que ele diz. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram os vossos pais, né, da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus que habitam nessa terra, que agora é onde vocês estão presentes, tomaram posse. Então, se vocês não querem servir ao Deus, vocês podem escolher entre seguir, né, a esses deuses falsos, que os seus pais, ou seja, que Tera, pai de Abraão, serviu, da além do Eufrates, ou os deuses que você viu aqui, esses tribos e povos participando, a outras divindades, com outra palavra, sem valor algum, que não deram nada para vocês, que não ajudaram vocês em nada. É como dizer, né, e eu peguei essa daqui numa nota de rodapé da Bíblia, como dizer a uma pessoa faminta: se você rejeitar esse banquete de delícias, mais ou menos assim, ilustrando a fala para o povo de Israel, delícia se tratando ao próprio Deus. Então, falando a um faminto, se você rejeitar esse banquete de delícias, você pode escolher entre o lixo e o estrume. O que você quer? Então Josué diz: se vos parece mal servir ao Senhor, vocês podem escolher, ou serve lá ao Deus de Tera, pai de Abraão, ou os deuses que habitam aqui. Mas eu e a minha casa serviremos a quem? Ao Senhor. Eu e a minha casa. Mesmo que eu esteja sozinho, Josué estava dizendo, a nação não queira, os povos vizinhos não queiram, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ele já tinha feito isso com Caleb na outra ocasião. Quando então os 10 deram um relato negativo, ele peitou, ele ainda tentou chegar e argumentar, como Caleb ficou ali em evidência, argumentando: não, eia, de forma alguma, vamos lá, Deus pode nos dar essa terra. Então, como na outra ocasião ele ficou sozinho com Caleb, agora ele está dizendo: não importa a escolha de vocês, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, é importante entender o nosso papel. Fomos chamados para servir com integridade e fidelidade. Servir a quem? Servir ao Senhor. A quem nós estamos servindo? A quem nós estamos servindo, igreja? Não é a sua palavra que vai sair da sua boca, mas é a sua atitude, as suas escolhas, a minha escolha. Quem está dominando a nossa vida? Quem está tomando o nosso tempo? Quem de fato está presente? Porque, como diz, onde estiver o seu tesouro, ali está o seu coração. Será que nós estamos de fato servindo a Deus? Esta é uma corajosa profissão de fé no Senhor. É um comprometimento com a sua aliança. Deus é Deus de aliança. Se servirmos a Ele, se guardarmos os seus mandamentos. Por isso Josué, renovou a aliança, erigindo um altar. Depois ele fala às 2,5 tribos que foi morar da além do Jordão: olha, se esforce, guarde esse mandamento ao povo. Antes de falar da renovação aqui de servir ao Senhor, ele se esforce muito para cumprir esses mandamentos, para guardar essa palavra. Amados, nós temos sido chamados a atenção a ser homens e mulheres da palavra.
Interessante, né? A última mensagem do ano, projetando uma perspectiva, uma palavra, vamos dizer assim, de direcionamento para a igreja esse ano. Deus me deu então lá Abacuque, que a partir do momento que ele parou de questionar, ouvir a voz de Deus e orar, as coisas mudaram. Ele deu um salto, ele saiu de uma vida de temor, de medo, para uma vida de exultação e de confiança. Na semana passada eu falei sobre o Salmo 90. Moisés, que é o autor do Salmo, pedindo então sabedoria para viver os dias, a fim de alcançar um coração sábio. E a melhor maneira de nós termos um coração sábio é meditar na palavra do Senhor. Meditar na palavra de Deus, dia e noite. Nós chegamos ao 10º, hoje é dia 10? 10º dia do ano, né? Dia 10 é aniversário da Graziele. Vamos orar por você no final, né? Que é aniversariante presente. Tem mais alguém que faz aniversário hoje e está aqui presente? Não, né? Então hoje ela veio do culto, então por isso que eu estou reportando a ela. Hoje é o 10º dia deste ano de 2021. O que nós estamos fazendo com o nosso tempo? Quantas vezes você pegou a Bíblia para ler? Quantas vezes você orou, separou, reservou um tempo para orar e meditar? Quantas vezes eu e você fizemos isso? Quantas vezes? Então, não é apenas por falar. Eu fiz questão de trazer, né, a biografia resumida de Josué, para mostrar que aquele homem teve legalidade. Para ter legalidade de falar no nome do Senhor. Para falar no nome de Deus. Como ele disse no versículo 2, então Josué disse a todo o povo, assim diz o Senhor. Aqui marca a autenticidade de Josué como líder, como sucessor de Moisés, como aquele que agora, assim como Moisés representava diante do povo a Deus, ele agora então é um representante. Por isso ele usa essa expressão, não dizendo assim eu digo a vocês aquilo que Deus me deu, não, assim diz o Senhor Deus de Israel. Então, para anunciarmos, nós falarmos, é preciso ter legalidade. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Servir com integridade, servir a Deus. E servir Deus onde? Aonde? Terceiro aspecto, para a gente concluir aqui. Servir na terra em que Deus deu. Eu e você fomos chamados para servir aqui. Mas eu quero pontuar aqui 3 lugares nessa terra onde nós devemos servir a Deus. Primeiro lugar é na nossa casa, é na nossa família. Amados, a nossa casa deve ser um lugar onde Deus tenha prazer de habitar. O nosso lar precisa de ser um lugar sagrado. A igreja é forte quando há famílias fortes. Quando as famílias são fortes, fortalecidas, quando são famílias que servem, são de fato temente a Deus, consequentemente a igreja vai ser forte. Porque a igreja é esse ajuntamento de famílias. Tem um primeiro lugar a ser destacado, a nossa casa. Aí volto aqui a dar ênfase, por isso que eu falei que era relevante falar da postura, das características desse líder, da sua lealdade à palavra. Provérbios 22:6 diz que é para a gente ensinar o filho no caminho, para que quando ele for velho ele não venha se desviar dele. Mas para ensinar no caminho nós precisamos estar juntos, ensinar junto, falar junto. Assim como na vida secular, né, e eu tenho aqui irmãos que são profissionais da área de educação, professores, coordenadores pedagógicos, diretores. O que nós vemos, o sufoco e a dificuldade às vezes na escola. Muitas vezes eu conversei com a diretora Fátima, que é do Pirro do Vale. Muitas vezes sentando, tanto dando a parte no suporte junto à sua coordenação, quanto também fazendo um trabalho de grupo com alunos. E é aquela grande questão, que tem até um filósofo aí famoso, acho que é o
Mário Sérgio Cortella, e ele costuma dizer, né, que os pais têm transferido a responsabilidade de educar para a escola. Escola escolariza, ela não educa, quem educa são os pais. E às vezes, né, e aí os professores, os irmãos da área da educação que estão aqui presentes podem confirmar o quanto às vezes vocês são sobrecarregados, porque acabam assumindo essa responsabilidade, sentindo esse peso de ter que educar a criança. E o dever de educar são dos pais. E aí, lá em Deuteronômios, nós vamos ver Moisés recomendando para o pai escrever nos umbrais, aonde estiver andando, parado, na mesa sentado, falando de quê? Da lei, da meditação da palavra do Senhor. Assim como na vida secular, muitos pais estão transferindo o papel de educador para o professor, para a área de educação, e não fazendo o papel deles, também tem transferido para a igreja. A igreja está aqui para te auxiliar, e temos prazer em fazer isso. O cuidado, né? Estamos ali, poxa, numa expectativa de poder receber as nossas crianças, de com carinho cuidar um espaço, manter pintado, limpo, adquirir alguns materiais. Vamos estar comprando alguns aparelhos de televisão para poder também assistir, ajudar o professor na comunicação, porque a criança tem muito essa questão do lúdico, de usar algumas didáticas para melhor compreensão e absorção dessa criança, o ensinamento. Então a igreja, ela serve para auxiliar. Mas pai, não é dever do professor da escola dominical, do pastor, educar o seu filho na vida cristã. O papel é seu. Você é o referencial na sua casa. Sirva a Deus na sua casa. Invista tempo com seu filho na sua casa. Ore por ele. Mesmo que hoje ele não esteja o tempo todo junto contigo, mas separe um tempo. Nós, eu, minha esposa, nós precisamos fazer isso frequentemente pelos nossos filhos. Todos os dias. E na oportunidade que tivermos com ele, não cessar de falar deste livro da lei. E muitos hoje estão transferindo e querem colocar o peso sobre a igreja, sobre o pastor, sobre o professor da escola bíblica, sobre o líder da juventude, da adolescência. Amados, é você, pai, mãe, o dever de servir e fazer com que a sua casa seja a primeira igreja. A primeira igreja é a sua casa, é o seu lar, é a sua família, é servir na sua casa. Aí não basta apenas a gente ter o discurso, como eu disse, é no caminho, é com testemunho, é com a vida. Isso dá trabalho muito. Grandes são os desafios às vezes da gente manter um jovem, um adolescente cujo pai não pertence à igreja, mas é preciso acreditar e confiar. Nesse dia eu estava dando aqui o testemunho, foi através da minha vida, da minha irmã, que os meus pais vieram para o evangelho. Não começou com meus pais, eu não nasci num berço evangélico, mas tanto adolescente quanto Sheila, que batizou aqui na igreja batista, Eliseu, sou batista aqui, minha irmã, né? Minha irmã mais nova, não a caçula, que o caçula é o Claudeci, mas a Sheila, e eu na igreja Nova Vida com 16 anos, depois meus pais vieram, e nós temos muitas vezes dificuldades, exatamente com estes que não têm os pais, mas eu louvo a Deus por aqueles que permanecem, que estão presentes. Eu quero mandar aqui um abraço, quando ele estiver assistindo o Marcos. Marcos é um exemplo de uma criança que chegou aqui como criança, na escolinha. Seus pais não caminham, não estão no reino ainda, mas esse jovem tem permanecido, passou por momentos difíceis, na adolescência, agora na sua juventude, fez um transplante, está se recuperando, mas é muito difícil. Mas você, pai, que tem filho, adolescente, jovem ou criança, é o seu dever, sirva a Deus na sua casa, sirva junto com seus filhos. Um segundo ponto, o lugar onde servir a esse Deus, no nosso lar, na nossa casa, na igreja. Sirva a Deus na igreja. Se você se identifica com essa comunidade de fé, você é importante. Eu sei, amados, que há talentos diversos e Deus, como a própria palavra, o apóstolo Paulo disse, ele distribui cada um como lhe apraz.
Nem todos têm o dom de cantar. Mas será que cantar, porque está aqui à frente, é o mais importante da igreja? Claro que não. Cantar é um dos ofícios de importância na realização do culto, assim como o irmão que está lá recepcionando, não podendo sentar aqui ouvindo o culto, mas está ali recebendo, olhando, vendo os movimentos, os carros para não serem mexidos, recepciona o irmão, ele faz parte. Porque às vezes a pessoa não tem um dom, não sei cantar, mas você pode participar, você pode ser um introdutor na igreja. Você pode participar da escola bíblica infantil, que eu espero voltar e abençoar as nossas crianças. Eu tenho orado pelas nossas crianças, irmãos. Eu tenho separado o tempo de Deus ter misericórdia. E aqueles cujos filhos são juniores, de 9, 10 anos, traga o seu filho, você pode sentar com ele. Mas os pequenos nós ainda não podemos. Eu não vou ser irresponsável. Há um decreto. E nós estamos procurando, para não dar nenhum motivo de fala, de qualquer tipo de acusação ou suspeita, nós temos procurado obedecer todas as recomendações, os decretos, em respeito a você e também em respeito à autoridade. Por isso nós estamos funcionando a escolinha, mas estamos orando, estamos cuidando da escolinha. Para que então todo esse investimento que estamos fazendo? Para que a gente possa receber as crianças e elas estejam felizes ali. A igreja vai auxiliar, vai assistir. Mas você, pai, vai cuidar, e você, irmão, deve servir nessa igreja. Se você se identifica com essa comunidade de fé, sirva. Seja como professor na escola bíblica infantil, seja se você tem o dom, o talento, de tocar um instrumento, de cantar, cantando, senão você pode servir como um introdutor. A cada um Deus distribui como lhe apraz. O apóstolo Paulo escreve isso a Coríntios. Fala também dos dons ministeriais. Nem todos são pastores, nem todos são mestres. A um ele escolheu para isso e aquilo, mas todos com um propósito, para edificar a igreja. Não é só o pastor que edifica a igreja. Você, meu irmão, você edifica essa igreja. Você é importante para essa igreja. E eu digo edificar não apenas na construção da sua contribuição, com o seu dízimo, a sua oferta, não, mas com a sua participação. Sirva ao Senhor nessa casa. Deus tem dado talento a todos, e você tem um talento, e que você peça a Deus: Senhor, eu quero servir na comunidade pelo qual o teu Espírito me orientou, me direcionou, porque você é importante. Paulo fez questão de dizer isso quando ele fala da unidade orgânica da igreja em 1 Coríntios, para mostrar que a mão não é mais importante que o pé, que a cabeça não é mais importante que o olho. Todos são importantes, embora as funções sejam diferentes. Então, sirva a Deus na sua casa, com a sua família, sirva a Deus na igreja, e em terceiro, sirva a Deus na sociedade. Eu e você temos um papel de sermos luz nesse mundo, sal nessa terra. Aí nós servimos a sociedade com o nosso testemunho, seja no trabalho, seja na escola, na sua circunvizinhança. Você pode fazer parte de uma associação dos moradores, para estar ali também lutando pelos direitos, e em determinados momentos Deus vai dar a oportunidade de você testemunhar com a sua atitude. Quando tiver um mais inflamado, que não, que aquilo, você vai ter uma postura diferente, de sabedoria, você vai ponderar com argumento, porque também para fazer parte dessas instituições você tem que saber, tem que conhecer direitos e deveres. E você ali vai poder servir, seja com um cargo de responsabilidade, você vai servir. É servir na sociedade para nós testemunharmos que somos luz nessa terra, luz neste mundo e sal nessa terra. Somos representantes do Senhor. Então, essa manhã, assim como Josué conclama o povo, a renovação de uma aliança, e ele coloca esses aspectos. Ele não deixa: olha gente, o nosso Deus é santo. Olha o que vocês estão escolhendo. Vejam bem, vocês querem servir a Deus mesmo? Esteja atento que Ele é santo. Ele fez questão de dizer acerca disso. E eles: não, tudo bem. E durante os dias de Josué,
e até mesmo dos anciões que ali ficaram, de alguns que o antecederam, durante um período o povo serviu. Infelizmente, a gente conhece a história e sabemos a consequência que deu quando o povo desobedeceu, tiveram que sofrer um outro cativeiro, tiveram a nação toda despedaçada, destruída, porque não serviram ao Senhor. Mas aqui eles fizeram esse voto, essa renovação. Erigiram um altar, Josué fez isso, e ali o povo então jurou que estaria servindo ao Senhor. Frequentemente, eu, pastor Alain, você, irmão, precisamos renovar essa aliança. Assim como fazemos e fizemos na semana passada. Passaram-se 7 dias do domingo passado. Como que foi? Como que está essa renovação de aliança? Entre eu e Deus, entre você e Deus. Porque às vezes a gente só projeta o dia santo santificado para o domingo da ceia. Nós até temos a consagração e vemos como algo importante. Fazemos isso todo sábado, projetando o domingo. Mas e depois do domingo da Santa Ceia? E o outro domingo? E o segundo domingo como o domingo de hoje? Como que está esse serviço? Como que está essa aliança? Como que está esse voto? De fato está firmada no nosso coração? É preciso estarmos atentos a isso e firmar a cada dia esse propósito, porque pela graça nós estamos aqui. Tudo o que recebemos foi Cristo que conquistou na cruz por nós. Tal como Josué fez questão de dizer: olha, gente, foi Deus que chamou Abraão. Abraão, não é, antes de ser o pai da fé, era um idólatra. Ele servia a outros deuses, mas eu chamei, fiz uma aliança com ele, abençoei vocês. Em todo momento, eu que dei a vitória. Nós vimos aqui no texto, depois em casa, leia novamente. Foi Deus que deu, mostrando a manifestação da graça. Isso não significa que Josué e o povo não teve que lutar. Nós não vivemos uma graça sem graça. Somos escolhidos, recebemos, e pelo fato de saber que não somos merecedores e somos salvos pela graça, entendemos que devemos servir melhor ainda esse Deus, que me amou, mesmo eu não sendo merecedor, que me amou primeiro, que deu o seu filho para morrer por mim. Então, eu devo servir a Ele com integridade, com fidelidade. Eu devo servi-lo na minha casa, na igreja, na comunidade de fé, o qual o Espírito Santo me direcionou para que aqui então eu me tornasse membro, e servir na sociedade, dando um bom testemunho. Porque assim como disse Jesus, assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifique o vosso Pai que estás nos céus. Todas as vezes que nós demos um bom testemunho diante da sociedade, o nome de Deus vai ser glorificado, através da minha e da sua vida. Que Deus te abençoe. Que o Espírito Santo fale melhor ao seu coração, no nome de Jesus. Feche seus olhos e curve a sua cabeça. Senhor, boa é a tua palavra. O que nós lemos, o que nós recordamos aqui, essa é a tua palavra, e que nos chama a uma frequente renovação. Assim foi necessário por diversas vezes. Deus fez com os patriarcas, Deus fez com a nação, e agora Josué, na sua despedida, faz questão de dizer que é importante lembrarmos do compromisso. Veja bem, Josué falou a um povo que estava acostumado a falar de Deus, a um povo cujos seus olhos viram Deus agir. Aquela geração que estava ali não foi a geração que viu o mar vermelho se abrir, mas foi a geração que viu o Jordão se abrir, foi a geração que viu as muralhas de Jericó cair, foi a geração que teve o prazer de pisar e morar na terra. Portanto, eu e você, independente do tempo de crente que nós temos, 10, 20, 30, 40 anos, precisamos a cada dia ser lembrado da graça da salvação, do amor de Jesus por nós, porque Deus sozinho, através de Cristo Jesus, derrotou os nossos adversários, o pecado, a Satanás, a morte, para que eu e você mantemos a esperança de um dia herdarmos a vida eterna e viver com Ele para sempre, igreja, no céu.
mas é preciso entender o nosso papel de servo, que serve com integridade, que serve com fidelidade, que serve a Deus, ao Deus verdadeiro, que não deixa o seu tempo, o seu coração, a sua mente ser tomada por outra coisa, e serve na sua casa, serve na igreja que o Espírito Santo orientou, na sua comunidade de fé, que serve na sociedade desse mundo. Que possamos nessa manhã, seja você no seu lar, seja os irmãos aqui presentes, renovar essa aliança com o Senhor. Há uma semana nós participamos do pão e do cálice. Josué, né? O mesmo nome de Jesus, um tipo de Jesus. Assim como o Senhor conquistou tudo, e assim nós também fomos alcançados pela graça, por intermédio do sacrifício, do preço pago por nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje estamos aqui. Que firmada esteja essa aliança em nosso coração, porque como nós cantamos, Jesus derramou o seu precioso sangue para nos redimir. Hoje estamos aqui, mesmo sabendo que a nossa terra eterna não é aqui. Há um lugar que Deus tem preparado, mas esse é o lugar de bênção que Deus reservou para você. Se tu uma bênção nessa casa cujos seus pés estão pisando. Se tu uma bênção na casa em que você habita e mora com a sua família. Se tu uma bênção cujos seus pés pisam em diversos lugares que Deus tem te colocado, que Deus tem te erguido naquele lugar, que Deus tem te colocado, seja na escola, seja no seu trabalho, seja como um militar, seja como um estudante numa faculdade, numa universidade, seja onde for, aonde Deus ali tem te levantado e te colocado na sua circunvizinhança, na comunidade. Se tu uma bênção, se tu uma bênção, se tu carvalho de justiça, se tu uma árvore frutífera, se tu luz desse mundo que brilhe, que o nome de Deus seja glorificado, porque nós temos uma aliança com o Senhor, igreja. Louvado seja o teu nome. E que o Senhor nos abençoe, e que nós desejamos, queremos ser abençoados, porque Josué disse: olha, se vocês não querem servir ao Senhor, vocês têm duas opções. Quem você quer servir? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que eu e você, que os seus lábios proclamem: eu e a minha casa servimos ao Senhor. Obrigado a Deus, muito obrigado pela tua palavra, amém e amém. Que Deus te abençoe, que Deus te abençoe, que o Espírito Santo fale no seu coração. Vamos ficar de pé, vamos agradecer a Deus por mais essa oportunidade, né, de cultuar. Repito, é muito bom ver os irmãos, né? Nós, devido a esse período ainda, temos um grupo que vem pela manhã, um grupo que vem à noite. Eu fico feliz por você estar aqui e poder vir. E oro e peço a Deus que continue abençoando os irmãos que não puderam. E não fique com o seu coração, amado, você que está em casa me ouvindo, que vai receber essa mensagem essa semana. Tudo tem o seu tempo. Nós oramos por você. Vai chegar o momento de você também estar aqui junto conosco, né? E que é uma bênção poder olhar e ver cada um de vocês. Então vamos agradecer a Deus, vamos louvar. Como eu disse, hoje no culto presente tem um aniversariante. Nós vamos agradecer pela vida da Graziele. Estenda suas mãos. Pai amado, depois de aqui cantarmos louvores a Ti, servirmos a Ti com as nossas finanças, ouvirmos a Tua palavra, recebemos essa ministração, ó Deus, intercedemos por vidas que se encontram numa situação desfavorável. Agora nós estamos concluindo, entregando esse culto a Ti. E antes de sair, nós queremos agradecer pela presença da nossa irmã, ó Pai, Graziele, que está aqui, participando desse culto no dia do seu aniversário. Seu Deus, renove as suas forças, a sua juventude, continue acrescentando, falando ao seu coração. Que Graziele seja como, ó Deus, todos nós almejamos, e essa palavra nos conclamou a ser servos do Senhor, que serve ao Senhor com integridade, com fidelidade, que tenha uma aliança com Deus, que firme a cada dia essa aliança com o Senhor, para que os seus dias sejam abençoados nessa terra. Nós nos alegramos com a vida da nossa irmã
e agradecemos pelo seu aniversário. Obrigado por esse culto, obrigado por esse encontro. Leva-nos agora de regresso ao nosso lar, debaixo das suas santas e poderosas mãos, Senhor, conduzindo aos nossos lares, abençoando os irmãos, abençoando aqueles que vão estar logo mais aqui no culto à noite, a ministração da Tua palavra, cada porta que se abre para pregar o Seu Evangelho, que haja salvação, que haja libertação, que haja vidas curadas, transformadas, pelo poder do Teu Espírito. Portanto, ó Deus, assim entregamos esse culto, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo sejam sobre todos. Amém e amém. Tenha um bom dia, vá em paz e que Deus te abençoe rica e abundantemente.